Olá pessoal, tudo bem? Continuando as aulas de inclusão digital, hoje nós vamos falar sobre os itens que compõem um computador. Então, quando você for comprar, trocar um computador, é interessante que vocês saibam quais os componentes que você precisa se preocupar e olhar, tamanho, especialidade de cada um deles. A gente tem aqui o primeiro, mais importante também, o HD, que é o disco rígido. É onde vão ficar todos os seus arquivos, vídeos, tudo que você está usando no seu computador é guardado, não se perde, a não ser que você pegue algum vírus ou perca a sua máquina, ele fica gravado dentro desses HDs. Então é interessante, eles são medidos em gigabytes e em teras. Então, 1 tera equivale a 1024 gigabytes. É bastante espaço, mas é lógico, se você tiver muitos vídeos, gravar muitos vídeos para redes sociais, esse espaço vai ser consumido rapidamente. Então é bom que você, na hora de adquirir a sua máquina, o seu computador, isso funciona para computador, para tablet, para celulares também, todos esses equipamentos, esses gadgets, são compostos por esses itens. Então, os espaços são os mesmos, né? E dentro de HD a gente pode classificar um aqui que chama SSD, é um mais novo, um item mais novo, também é um disco rígido, só que aqui o SSD chama-se Solid State Drive. Qual a diferença do HD do SSD? O SSD é muito mais rápido. Ele geralmente tem espaços menores de armazenamento, mas ele é muito mais rápido. Ele grava, lê muito mais rápido o seu computador. No final do dia o computador seu vai ficar mais rápido, né? Quando você está acessando algum software, rodando algum sistema. Por que isso? Ele tem os chips dentro dele, em vez de um disco rígido de gravação, você vai gravar ali um texto, um Word, um documento que você acabou de fazer na sua máquina, ele vai lá no disco rígido e grava no espacinho dele esse seu documento Word que você acabou de criar. O SSD é a mesma coisa, mas ele não tem um disco rígido. É como se fossem aqueles pendrives que a gente usa, né, para fazer as nossas gravações. O SSD é algo mais avançado, mas baseado nesse tipo de gravação. É mais rápida, é mais eficiente. Então, quando você for adquirir um computador, você dá uma olhada. Se tiver SSD, é melhor do que o HD tradicional. Tá? Só o cuidado do espaço. Geralmente, os computadores que vêm com HD têm mais espaço, teras, byte e espaço. O SSD vem menos, mas é muito mais rápido. Então é ideal você ter essa comparação. Às vezes faz muito mais sentido você pegar um computador novo já com SSD, não mais com seu HD, seu disco rígido, né? Outra coisa aqui muito importante são as memórias, né? A memória RAM, que é a Random Access Memory. Significa isso, a memória RAM, quando você liga o seu computador, a primeira coisa que entra ali em execução é a memória RAM. Ele começa a executar o sistema operacional, ele fica, como a gente fala, o software em memória. Tudo que você está fazendo, o seu Word ali, que você não salvou ainda, está na memória RAM. Tudo que está sendo executado ali no seu computador fica nessa memória RAM, até o ponto que você aperta ali o itemzinho salvar, aí ele vai lá para o HD e salva esse seu documento que você estava redigindo. Se a sua máquina desliga automaticamente por algum motivo, apaga, acaba a bateria do notebook, tudo que está na memória RAM e você não salvou é perdido. Então a memória RAM é super rápida, eficiente, é o primeiro ponto onde ficam gravados os seus arquivos, tudo que você está fazendo na sua máquina, mas ela não é gravada, ela não fica salva. Memória RAM, tudo que você está fazendo, apertou o botãozinho, ele vai lá para o HD ou SSD e grava, e aí sim fica com segurança a sua informação. Então, no computador, a memória RAM é obrigatória e também tem vários tamanhos de memória RAM. Super importante quando você for adquirir, você verificar os tamanhos, né, para você ter uma boa memória dentro do seu computador. E o processador é o cérebro do computador, né? Então ali é onde é processado tudo o que você está fazendo. Lembrando, em umas aulas passadas eu conversei, computador só entende a linguagem binária, 0 e 1. E o processador é onde isso acontece. Tudo que chega para ele, um cálculo, por exemplo, lá numa planilha Excel, 10 mais 10, dá um Enter. Quem processa isso, quem responde que 10 mais 10 é 20, é o processador. Ele tem todos esses mecanismos, né, de cálculos, de algoritmos, e chega para ele traduzido, né, esses 0 e mais 1, esses códigos binários, mas a função dele é processar e devolver a informação para quem está pedindo as coisas para ele. Então, se você tem um processador ruim, toda vez que você executa
abre uma planilha Excel, faz um cálculo, redige um documento no Word. Tudo isso, quando você vai salvar, por exemplo, ele processa e depois salva no HD. Então, se tem um processador ruim, demora. Você fica ali esperando, né? Fica ali a lupinha ali gravando, salvando ou processando. É que o processador não é dos melhores da sua máquina. Então, todos esses componentes compõem, né, para ter uma boa performance. E o último, também, mas bem importante, a placa de vídeo agora, né? Placa de vídeo é onde o computador utiliza para gerar imagens. Tudo que você vê na sua tela do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, é processado por placas de vídeo. Então, se você tem um vídeo ali 2D simples, é pouco usado a placa de vídeo. A memória dele próprio, o processador próprio da placa de vídeo é pouco utilizado. Mas um vídeo 3D que tem mais dimensões, um filme que você está assistindo no seu computador, passa pela placa de vídeo e depois aparece na sua tela. Então ela é também essencial quando você for comprar um computador que você vai usar para jogar, por exemplo, a placa de vídeo é essencial, uma boa placa de vídeo para que essas imagens sejam boas, sejam bem vistas, né, coloridas do jeito que ela foi criada lá pelo produtor. Legal? Então, ó, falamos aqui computador feito de HD, memória RAM, processador e placa de vídeo. Legal? Tudo isso são componentes de um computador, de qualquer gadget que a gente falou que é necessário para que ele funcione. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.